Sejam todos bem-vindos. Hoje a mensagem, ela é bem simples, cara. Na verdade, é mais uma conversa, tá? Eu quero que você abra sua Bíblia na carta de Hebreus, na carta de Hebreus, no capítulo de número 10. Eu vou ser bem sem vergonha hoje. Eu vou ler o texto e não vou mais voltar nele, tá? Ser bem sem vergonha. Muita gente faz isso, né? Lê o texto e, cara, cadê o texto? Eu vou fazer isso hoje, não me julgue. E eu não vou pregar. Como assim, Black? Você foi convidado para pregar? Tá. Não, eu não vou pregar. Eu vou conversar com vocês de uma forma muito franca a respeito desse tema que Deus colocou no coração da liderança. E, gente, faltava 5 minutos para começar o encontro. Obrigado, cara. Eu vou ficar aqui mesmo, não espante. Faltava 5 minutos para começar o encontro, estava saindo na impressora o meu esboço, que na verdade não é um esboço, foi uma espécie de uma carta, assim, de um texto, um discurso que eu escrevi. Não estranhe o estilo da minha pregação hoje. Ok, gente? Posso pedir essa compreensão de vocês? Não estranhe. Alguns de vocês me veem pregando, às vezes, de um jeito bem louco e tal, bem pentecostal, bem, né, e tal. Não estranho. Eu só peço a você, assim, muita compreensão, que você tente entrar, assim, na ideia, que você compreenda o que o Espírito quer falar. Eu orei bastante, cara, para que eu não viesse errar, porque é um tema bastante amplo. Eu sou a Igreja de Cristo, você poderia falar sobre muitas coisas. O Espírito me tocou para falar sobre esse assunto. Entenda que eu não quero brigar com vocês, não vou brigar, já estou me justificando aqui, não vou brigar com você, mas entenda que o Espírito ele quer falar com você. Então, cada palavra que for falada, eu quero que você participe, entre junto, cara, nessa. Não venha aqui simplesmente para sugar, mas entre para participar desse ambiente onde o Senhor fala. Amém, gente? Amém? Ok? E, cara, entenda, é o Espírito que fala. Vocês creem assim? É o Espírito que comunica a igreja. Ele usa pessoas, como eu, como Gessé, como qualquer pessoa que sobe aqui. Mas é o Espírito que comunica a igreja. E é Ele quem comunica. Então, enquanto eu estava escrevendo, o Espírito comunicava. Sabe? Tem gente que faz aquela ideia assim de que é uma espécie de psicografia e tal, né? Que, poxa, a gente fecha os olhos aqui e Deus vai revelando. Não, cara, isso nasce lá no quarto, lá na intimidade, nasce coisas que o Senhor quer comunicar, porque Ele sabe quem vem, Ele sabe quem vai estar aqui. Então eu quero muito que você me ouça. Se você não quiser esboçar nenhuma reação, não dar glória a Deus, não levantar a mão, não dizer uhul, nem nada, não tem problema. Você é livre, cara. Eu só quero que você ouça e que isso caia no teu coração, para que você possa viver essa plenitude que Deus tem para você. Hebreus 10, 24 e 25. Diz assim, ó. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Amém, gente? Sentem. Senhor, eu peço Tua presença entre nós, fala com a gente. Já oramos por isso, mas eu oro por mim agora, Pai. Eu preciso de Ti. Eu necessito demais da Tua presença, Senhor. Eu preciso demais de Ti aqui. A forma como eu vou falar, a forma como eu vou conversar, Senhor, talvez seja enfadonha. Só o Teu Espírito, ó Pai, para tratar os corações de cada um. Senhor, venha tratar a alma de cada um que aqui está, em nome de Cristo Jesus. Amém. Ô, gente, vocês não estranhem que eu vou ficar assim, tá bom? É porque tem muita coisa assim para mim ler, então não estranha que eu vou ficar assim. Quando eu estava me preparando para vir para pregar e tal, essa semana, que é a semana derradeira, assim, que antecede o congresso, a gente fica assim bem preocupado, começa a anotar algumas coisas que vai vindo, algumas ideias, mas ficava tudo muito amplo. E o Senhor ele me direcionou exatamente para esse versículo, esses 2 versículos, e Ele me direcionou para que eu falasse a respeito da igreja. Não apenas da igreja como nós conhecemos, não apenas da igreja como nós idealizamos, mas como a igreja que nós idealizamos e como a igreja que nós conhecemos. Black, explica. Vou explicar. Muita gente hoje vive aquela ideia de que, tipo,
igreja sou eu. É verdade. Igreja sou eu. Só que a Bíblia vai deixar bem clara essa divisão. Você é templo do Espírito. O apóstolo Paulo vai escrever lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 16. É fácil você decorar João 3,16, mas você não decora 1 Coríntios 3,16, que diz: vós sois templo do Espírito. Templo do Espírito. Morada do Espírito. Beleza. Nós somos templo do Espírito. Só que existe uma igreja que constitui o corpo de Cristo. Então muita gente quer tirar e abafar nos últimos dias essa ideia do corpo de Cristo e glorificar essa ideia de templo do Espírito. E cara, quando você comete este erro, eu chamo isso de erro, equívoco, é um equívoco muito grande que muita gente começa a viver. E você começa a se desculpar pelo fato de não congregar, pelo fato de não fazer parte de uma igreja física, pelo fato de não estar debaixo da autoridade de um pastor, pelo fato de não estar em comunhão com as demais pessoas. Por quê? Porque a gente é templo, cara. Então, já que a gente é templo, eu sou uma igreja de Cristo que caminha para lá e para cá. Cara, só que existe essa distinção entre o templo e o corpo. Ela é bem dividida na Bíblia Sagrada. Cara, quando Atos foi escrito, no final, ali no comecinho de Atos, bem no comecinho de Atos 2, no finalzinho de Atos 2, quero dizer, o texto vai dizer assim, ó, Lucas escreve assim, ó, e o Senhor acrescentava aqueles que se haviam de salvar. Aonde? A igreja. Tem algumas versões que diz, e o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Cara, pensa comigo, olha só, pensa comigo isso aqui. O Senhor não adicionava os caras à igreja sem salvá-los. Ok? O Senhor não adicionava os caras à igreja sem salvar eles. Mas o Senhor também não salvava eles sem adicionar a igreja. Quando você lê os cristãos antigos, os caras lá dos anos 500, 300, escrevendo assim, fora da igreja não há salvação, nossa! Para nós isso é muito fora, cara, é muito fora da realidade. Fora da igreja não há salvação, como assim? Em Cristo está a nossa salvação, cara. Esses caras estavam muito doidos, não é? É porque eles sabiam essa correlação que existe entre salvação e igreja. Os salvos são acrescentados à igreja. A igreja, ela recebe os salvos. E essa correlação, ela acontece. O salvo, ele não é salvo para ficar perdido. Ele é salvo para se incorporar a uma igreja. E a igreja, ela não salva, ela não prega para que aqueles caras fiquem perdidos. Ela prega para que eles sejam incorporados à igreja. Amém? Então, cara, não cai na bobeira, que muita gente cai que faz isso. Eu sou templo e isso é que importa. Igreja, estrutura, físico, grupos, nomes, jovem sede, Jerusalém, não sei mais o que, isso aí não importa. Importa que eu sou templo. Não, senhores, a Bíblia nunca fez essa distinção. Pelo contrário, a Bíblia sempre trabalhou essa conjunção, essa ligação. Entendido isso, cara, muita gente pergunta assim, Black, então são as pessoas que são a igreja ou são as instituições que são as igrejas? Porque assim, nós estamos vendo muita instituição, é muita igrejinha daqui, surge uma ali, surge outra lá, surge não sei o que, surge blá blá blá. Cara, existe uma teoria, uma corrente, que na verdade muitos de nós já ouvimos muitas vezes, que existem dois tipos de igreja. Você já deve ter ouvido. Ouvir está difícil. A primeira igreja é igreja visível. Que é essa igreja que você vê, com uma placa lá na frente da Assembleia de Deus, letreiro, bonita, organizada, tem porteiro, tem púlpito, tem banco, tem cadeira. Essa é a igreja visível. É aquela igreja que ela é sistemática, né? Ela é organizada em cultos, ela tem rotina, ela tem pastor, ela tem liderança. Essa é a igreja visível. E o segundo tipo de igreja, que é mais importante do que a igreja visível, é a igreja invisível.
que são os santos de todas as eras. Esses são igreja de Cristo, juntando com a gente, juntando com os que ainda vão se salvar. Esses são igrejas reais de Cristo. Porque isso aqui não é igreja de Cristo. Isso aqui não é igreja de Cristo. Jovens Sede não é igreja de Cristo. Jovens Jerusalém, Baderford, Progresso, sei lá mais o que, Paquistão, não é igreja de Cristo. Não é igreja de Cristo. Entende? Por quê? Porque é visível. Cara, da onde que saiu isso? Eu gostaria que um dos defensores dessa ideia me provasse na Bíblia, onde a Bíblia defende a divisão de igreja invisível e de igreja visível. Nunca houve essa divisão na Bíblia. Eu já estudei essa palavra. Nunca houve divisão. Eu já li essa Bíblia de capa a capa, já estudei sobre igreja muitos anos da minha vida, quando a minha fé ficou bem para baixo. E eu nunca, na minha melhor sinceridade, maior sinceridade, nunca encontrei divisão entre igreja visível e igreja invisível. Escuta, para você entender melhor. Água é igual a vapor? Alguém responde aí? Não é? Por que não é? Algum químico entre nós? Físico, sei lá? Alguma área aí de biologia, conheça, tal. Cara, existem algumas diferenças, sim, nessa mudança de estado. Só que água igual vapor. Água igual gelo. A diferença é como eles se apresentam. Por trás de um copo de água como esse, existem muitas nuvens de vapor. Você consegue ver? Mas eles estão ali. Basta ser exposto à temperatura adequada. Basta ser colocado numa temperatura aí de 100 graus, e começa a evaporar. E ele evapora, vai para o ar e tal, e daqui a pouquinho lá do ar você começa a ver cair, lá do teto você começa a ver cair, gotas de quê? Porque nunca deixou de ser a mesma coisa. Eu não sou da área, viu? Estou só explicando, tentando fazer você entender. Nunca deixou de ser, é a mesma coisa se apresentando de formas diferentes. A igreja de Cristo, ela é a mesma coisa. A água, vamos dizer, exemplificando de uma forma bem grosseira, é a igreja visível. O vapor é a igreja invisível. Basta o momento para que ele se manifeste. Esta igreja está trabalhando sempre. O problema é que às vezes nós só vemos a igreja visível e não percebemos que a igreja invisível está ali operando. Então, ela não consegue se dissociar uma da outra. A igreja visível é a igreja invisível. Cara, entenda isso em nome de Jesus. Se você não entender, cara, eu vou orar a noite toda para o Espírito Santo te revelar em sonhos, sei lá, em pesadelo. Mas em nome de Jesus, entenda isso, cara. A igreja visível é a igreja invisível. Elas nunca foram dissociadas. Não tem separação. Porque são só duas formas diferentes de se apresentar. Então a igreja de Cristo, essa igreja, tanto visível quanto invisível, ela é igreja. Só que tem uma diferença. A igreja visível, ela recebe um nome na palavra, que é corpo de Cristo. Cristo tem um corpo. Porque se Cristo não tiver corpo, ele continua sendo espírito. Eu sei que eu estou pirando o cabeção nessa ideia. Mas Cristo, se ele não tem corpo, ele é espírito, ele é fantasma. Então Cristo tem um corpo, ele é cabeça. Mas ele tem um corpo e ele se move no mundo tendo um corpo. Então, às vezes, a gente fica imaginando, cara, a igreja invisível que é poderosa. É aquela igreja que é a galera que a gente nunca conheceu, os salvos do passado, os santos do passado. É aquela galera que está escondida por aí, nos Starbucks da vida, nos shoppings, em algum lugar, pregando o amor de Jesus, sem nenhuma placa, sem nenhuma denominação. É aquele cara que ele não obedece a nenhuma regra de culto. Esse cara é a igreja correta. Não, senhores. Ele é igreja invisível, mas ele também precisa se tornar uma igreja visível. A comunhão dos cristãos, que é o corpo de Cristo, que só pode ser visto dessa forma. Em nome de Jesus, cara, entenda hoje. O corpo de Cristo só pode ser visto quando ele está unido, quando ele está
trabalhando. Talvez você diga assim, Black, mas concorda comigo que sem as instituições haveriam menos problemas? Concordo. Muito menos problemas. Cara, você nunca ia precisar se preocupar se o teu carro está ou não incomodando lá no estacionamento. Nunca. Você nunca ia precisar se preocupar se trocou ou não o líder da tua congregação. Você nunca ia precisar se preocupar se vai ter oferta ou não vai, se você vai ter condições de poder ajudar num determinado evento ou não. Você nunca vai precisar se preocupar com nada disso. Só que também Cristo também nunca seria visto da forma como tem sido visto. Cristo ele ficaria completamente invisível para alguns se não houvesse a igreja visível. Então, eu preciso explicar isso, eu levei 10 minutos só para explicar isso aqui, para você entender. Não existe essa distinção. Vai ter muita gente que vai vir falando, vai ter muita gente que, eles fazem de tudo, eles viram a Bíblia e fazem e tal, como se fosse distinto. Não é distinto. São duas formas diferentes de apresentação da mesma coisa. Igreja é igreja. Cristo vê igreja visível e igreja invisível. Ele vê as duas, ele conhece porque as duas não são duas, é uma só. Uma só. Ok? Amém? Tá, pelo menos um amém você pode dar, não precisa... tá, então tá bom. Glória a Deus, eu falei que não, mas amém vale. Aí, muita gente critica a igreja visível, é óbvio, porque é invisível, eles não veem, não tem como malhar. Então eles batem na visível. Aí uma coisa que eles falam é assim, ó, primeira coisa que a gente ouve muito, malharem na igreja visível. A igreja tem muita coisa errada. Tem ou não tem, gente? Eu tenho 33 anos de idade, cara. Eu cresci debaixo dos bancos de igreja. Eu sei que igreja tem... Olha, o que tem de coisa errada? Eu sou o cara mais apropriado para falar, com exceção de alguns que devem ter mais tempo que eu e nasceram também na igreja e viveram como eu, dia e noite na igreja, que a minha mãe entrava na igreja às 2 horas da tarde, levava um monte de mamadeira, daí nós tomávamos as mamadeiras no final da tarde e ela ficava pro culto da noite. E aí, para piorar, tinha um monte de criancinha na igreja e as outras mães não tinham condições, às vezes, de dar leite. O que a mãe fazia? Meu filho vai tomar menos para o filho dos outros também poder tomar. E aí a gente dividia a mamadeira. Olha, o que eu já beijei de tabela, menina da igreja, que depois a gente cresceu junto e ficou... Como assim a gente tomava da mesma mamadeira? Fala sério. Gente, esses dias eu ouvi uma frase de um cara dizendo assim, ó, olha, igreja é como salsicha. É melhor tu colocar dentro do cachorro quente e dar uma mordida do que saber como é feita, né? Do que saber do que é feito, enfim. Vai, porque tem tanta coisa ruim. Tem tanta coisa ruim. É verdade que tem coisa ruim. O que eu já vi de pastor em adultério, eu já vi pastor suicidando, já soubemos, pastor suicidando, já vimos de pastor roubando dinheiro. Nós vemos isso direto. Vai procurar lá na internet para você ver. Nós vemos. Eu também já vi isso perto de nós. Já vi divisões de igreja. Meu Deus, só nesse tempo em que eu sou vivo, a igreja que eu nasci, deve ter se dividido umas 500 vezes. 500 vezes. Já se dividiu, cara, os caras se dividem, e aí não, divide da divisão, divide da subdivisão, da subdivisão. Quando você vê, já não sabe mais nem de onde veio. Porque se divide. É briga entre eles, é briga entre irmãos. Cara, vocês que estão aí, né? Você nunca viu um irmão brigando com o outro? Lá no estacionamento. Sai do culto que é uma benção, aquela coisa abençoada, você sai nas nuvens falando em línguas e tal, chega no estacionamento, o irmão te dá um esporro porque você demorou um pouco mais aqui na frente. Daí você já perde a bênção, ele já disse que vai te dar na cara, daí o pastor no outro dia tem que ficar resolvendo. Daí, igreja é isso. A igreja visível ela é cheia disso. Não vem me pintar uma ideia muito mais bonita, que não dá. Ela é isso. Ela está cheia desses erros. É crente preguiçoso, é crente mentiroso, é crente que compra e não paga. É um monte de coisa. A igreja está cheia de erro, é verdade. Isso é triste, gente. Eu falo isso com tristeza. Não devia ser assim. Não devia ser assim. Agora, entre não deve ser assim e não será assim, existe um abismo muito grande. Muita gente fica com, não devia ser assim. Mas o não será assim é difícil de alcançar. Eu sei que algumas igrejas elas têm mais saúde do que as outras,
Existem algumas que são mais saudáveis até do que a sua. Mas todas elas têm erros. Todas elas estão cheias de erro. É verdade, a igreja tem muita coisa errada. Só que assim, o que eu acho mais irônico é, todo mundo quer que a igreja seja um céu para aqueles que são pecadores. Amém? Você não quer que aqui entre os travestis, os homossexuais, os ladrões, os traficantes, você não quer que aqui entre aquele suicida em potencial, você não quer que aqui entre aquele cara que está enfurnado nas drogas, você não quer que ele entre aqui e saia transformado, você não quer isso? Claro que quer. Só que é curioso que a gente quer que a igreja seja um céu para os pecadores feridos e imperfeitos, mas quando a igreja se torna imperfeita, ferida e pecadora, nós queremos sair dela. Como assim? A gente quer que receba um monte de caco, mas não... Não, peraí, está cheio de caco aqui, eu preciso cair fora. Eu já vou explicar isso aí, tem muita gente já pensando bobeira. Eu vejo muita gente exaltando a igreja primitiva, dizendo a igreja de Atos é a igreja perfeita. Irmão, você leu mesmo a Bíblia? Você leu mesmo a palavra? Se você leu a palavra, você vai dizer que essa frase é mentira. E ela é mentira. A igreja primitiva nunca foi perfeita, é mentira dos desigrejados e é mentira daqueles que querem defender a ideia de que o que nós estamos vivendo está muito longe de Atos ou de qualquer outro livro da Bíblia. É mentira. Gente, os apóstolos foram homens santos? Sim. Os mártires eram homens cheios de Deus, cheios de poder? Sim. Mas eles não eram sem pecado. É só você começar a ler. Chega em Atos capítulo de número 5, você já começa a perceber a mentira por causa do dinheiro de Ananias e Safira. Está em Atos. Os caras morreram pelo pecado que cometeram, no meio de uma igreja que estava no pleno avivamento, cara. Sabe aquele avivamento que a gente sonha para a nossa igreja? Sabe aquele avivamento assim que, cara, tu pensa, quando esse avivamento chegar, meu Deus do céu, cara, eu vou morar na igreja, vou botar uma barraca na galeria, sei lá, eu vou ficar na igreja. Esse avivamento estava acontecendo em Atos capítulo 5, mas no meio do avivamento os caras mentiram ao Espírito Santo. Então para, cara. Entra em 1 Coríntios, cara, lê a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios e você vai ver, cara, a palhaçada que era a igreja de Corinto. O que você acha de uma igreja que suporta que o filho durma com a madraça e continue tomando santa ceia, comunhão, tocando na banda, fazendo tudo que está fazendo, normal? O que você acha? Toda a igreja sabendo que o cara está dormindo com a madraça, mas está tudo bem, pastor. O que você acha dessa igreja? Você ia tolerar se fosse na sua igreja? Se você soubesse que o Joãozinho está dormindo com a madrasta? Você ia tolerar? Claro que não. Aí você vem pintar uma igreja que é perfeita, que nós estamos fora. A igreja de hoje está muito cheia de erro. Nós temos que voltar à igreja primitiva, irmão. A igreja sempre cresceu em trancos e barrancos. Sempre. Entre heróis e hereges. Sempre. Mas sabe por que ela não é destruída? Porque ela não é construída pelos heróis, nem pelos hereges, nem pelos santos, nem pelos profanos. Cristo é a cabeça da igreja. O corpo pode estar até meio capenga, mas a cabeça continua lá. Enquanto existe cabeça, a igreja não perece. Mais realismo, por favor, tá? Quando falar de igreja primitiva, lê um pouquinho da história. Se você já leu tudo do Novo Testamento, passe a ler as cartas que não foram inclusas aqui. E você vai conhecer um pouquinho da história dos crentes da igreja primitiva. Era igualzinho a gente. Cacos, sem vergonha, pecadores. Pare de idealizar. Nós somos a mesma igreja. Nós podemos fazer as mesmas coisas e muito maiores. Nós podemos chegar lá. Sabe por quê? Porque somos pecadores, sim, mas o cabeça ainda é. 2000 anos, ele ainda é.
Ele ainda é, cara. Beleza. Então tá bom, a igreja está cheia de erro porque sempre foi assim. Segunda coisa, a igreja está cheia de hipocrisia. Porque erro é uma coisa, erro é um pecado escancarado, certo? Hipocrisia é pecado escondido. É aquele negócio, o que é hipocrisia? Vamos pensar, né? A hipocrisia, na verdade, é você falar uma coisa, que você acredita numa coisa, mas você fazer outra. É você dizer que está vivendo uma coisa e você viver outra. E eu admiro muito o idealismo da nossa geração. A nossa geração ela é muito idealista com relação à transparência. Eu vejo muitas pessoas, né, não vou expor aqui, mas muitas pessoas, tipo assim, são muito, muito, muito voltadas para a transparência. Nós queremos transparência nos rótulos das comidas que nós comemos, para que nós não venhamos, né, de repente, comer alguma coisa errada. Nós queremos tudo, gente, até comida orgânica, só orgânica. Não, nós queremos o mais limpo possível. Mais limpo possível. A transparência ao máximo, cara, por favor. Tudo aquilo que é muito difícil, complicado, a gente já minimalize as coisas. Quanto mais simples, culto, gente. Culto é isso aqui. Canta 2 louvor, pregação, hora e tchau, né? Nós amamos isso. Nós amamos, nós somos essa geração. Tem gente que, aquele culto comprido, vai lá, daí vai lá na frente, conta testemunho, outro vai lá, canta 2 louvores, daí vai lá, outro diz, canta 2 louvores, daí vai outro lá, faz isso, irmão, o culto é uma bênção. Nós não queremos isso. É ou não é, gente? A nossa geração, ela é, tipo assim, limpe tudo. Quanto mais limpo, quanto mais clean for, melhor. Aí a gente diz, a igreja hoje, ela é o quê? Ela é hipócrita. A gente não está vendo transparência na igreja, a gente não está vendo honestidade. Por isso eu vou me afastar da igreja, por isso eu vou parar de congregar. Por quê? Porque a igreja é hipócrita. É muita hipocrisia, é muito sorria para o seu irmão. Você já era, cara. Que sorria para o seu irmão? Tô nem aí, não quero sorrir, cara. Você nem viu como é que foi a minha vida hoje, cara. Fui atropelado 2 vezes, eu não quero sorrir. Não é? Não quero sorrir. Tira essa cara de tristeza do rosto. Jesus está entre nós. Amém, mas ele ainda não me tocou, ainda não senti. Estou triste sim, cara. Não é isso que a gente quer. A gente não quer esse negócio de... Às vezes, os versículos que são falados são só umas pílulazinhas assim, né? Tipo, engole, mas não faz nada. Não parece palavra viva de Deus, assim, não é? Você não sente isso? Eu sinto. Aí a gente diz o quê? Isso é hipocrisia, cara. Os caras pregam a palavra, mas a gente não vê nada aplicado, não vê nada, enfim. Mas, já que a gente descobriu o que é hipocrisia, que é o quê? Eu vivo uma coisa, eu falo uma coisa e vivo outra. Eu digo que acredito numa coisa e vivo outra. É fácil a gente descobrir a hipocrisia dos outros. Se eu sou um pastor, estou aqui pregando santidade, pregando família e tal, e de repente alguém descobre que eu tenho um caso de adultério, o que vão fazer? Hipócrita. Se aquela irmã está aqui na frente pregando, está ali liderando o círculo de oração, incentivando as irmãs a serem pacientes com o seu marido, chega em casa, a primeira coisa que ela faz é dar um bife, né, na orelha dos filhos, sai sangue, bate nas crianças, os vizinhos não suportam mais, o que você vai dizer? Hipócrita. Lá na igreja prega para ter paciência, aqui em casa é uma hipocrisia só. Ok, eles são hipócritas sim. Mas vamos pensar um pouquinho mais. Aquele jovem que vem aqui na frente, ou que está lá no banco, cantando que o Senhor é soberano, que o Senhor está acima de todas as coisas, Deus cuida de mim, Deus está no controle, Deus é o Todo-Poderoso. Daí amanhã vai fazer uma entrevista de emprego e vai tremendo. E vai pensando assim, cara, eu vou perder, não vou nem fazer. Será que isso não é hipocrisia? Se Deus não é todo poderoso, será que você não confia no sim e no não? Se Deus não está no controle de todas as coisas, Ele cuida de você. Se o empregador disser, não queremos, e está tudo bem, porque Deus ainda está no controle. Se Ele dizer sim, foi porque Deus quis. Se Deus não está no controle, por que você vai
expressão se borrando, mas não vou mais usar. É engraçado, né? Olha, a hipocrisia sempre está nos outros. A igreja é hipócrita, por quê? Porque a gente vê os pecados explícitos dos outros. Mas e aqueles que a gente comete aqui, ó? A gente fala muito servir. Porque eu sonho com uma igreja que serve. Eu sonho com uma igreja que ame. Cara, você não empresta nada para ninguém. Você não dá R$1 para ninguém. Você é o cara mais egoísta. Nem banana você divide em casa. Quero ver você ter filho. Na hora que ela começar a comer todas as coisas que você tem na mão, e você pensar, peraí, fui eu que peguei. Isso não é hipocrisia? Não é hipocrisia eu dizer que a minha igreja não serve? Que a gente prega o amor, mas a gente não serve? Mas também não é hipocrisia eu não ajudar a minha igreja com os meus dízimos e contribuição? Não é hipocrisia? Não é hipocrisia eu dizer que eu amo a minha congregação, mas eu nunca ajudo com R$1. Não é hipocrisia? É hipocrisia, amigo. Bem-vindo à igreja. Bem-vindo à igreja. Gessé, posso continuar, Gessé? Nem eu esperava isso hoje. Oh, Deus. Eu vivo para a tua glória, Senhor. Oh, Deus, eu vivo para a tua glória. Mas eu fico pé da vida. Que aquela menina já mudou 2 vezes de profissão lá dentro do emprego. Já foi promovida 2 vezes e eu ainda estou aqui. Mas, Senhor, eu vivo para a tua glória. Eu vivo para a tua glória. Glória a teu nome, Senhor. Em tudo eu vivo para a tua glória. Só que eu quero a promoção. Senhor, eu não admito que eu não fui promovido. Eu estou aqui há 15 anos. O que se chama isso, gente? Hipocrisia. Você fala uma coisa que você não quer nem viver de perto. É isso. É isso. Então, bem-vindo à igreja, cara. É isso mesmo. A igreja é lugar de hipócrita. Podemos falar isso juntos? Igreja é lugar de hipócrita. Quer falar de novo? Igreja. Todo crente é um hipócrita em um processo bem lento de cura. Alguns são curados mais rápidos, mas tem alguns que olha, mas todos eles são hipócritas. Não existe igreja livre de hipocrisia, gente. Todo crente está aprendendo a viver essa verdadeira identidade debaixo da luz de Jesus. Todo crente. Todo crente. Aí tem gente que diz, mas então pelo menos que dissesse que está pecando. Gente, a transparência com relação aos pecados não te torna mais santo. Se não for te levar para confiança plena em Jesus, que diferença faz? O outro contar ou não contar, e você contar ou não contar. Se essa transparência não levar nós à confiança naquele que por nós morreu, não vale de nada. Não vale de nada. Eu escrevi aqui assim uma frase que, cara, não precisa gravar nada, mas só grava essa frase aqui, com relação à hipocrisia. Toda igreja verdadeira, ela é composta de hipócritas. Só que esses hipócritas, a verdadeira, não confiam na sua própria autenticidade. Porque se a gente confia na nossa própria autenticidade, nós já estamos sendo hipócritas. Não, é que eu sou autêntico. Se eu errar, eu vou falar para todo mundo. Mas eu nunca erro, então está tudo certo. A igreja é feita de hipócritas, que não confiam na sua autenticidade, mas confiam na autenticidade de Cristo. Ele é autêntico, e nele todo hipócrita arrependido se torna autêntico e se torna santo. Você não é santo porque não peca. Você não é santo porque... cara, fala sério.
Se não houver essa confiança plena em Jesus, cara, todos nós seremos para sempre hipócritas. Mas em Cristo todo hipócrita arrependido se torna um santo, um puro homem de Deus. Peca sim, erra sim, mas é santo não por causa da sua autenticidade, mas por causa da autenticidade daquele que morreu e ressuscitou por ele. Então para de bater na igreja pela hipocrisia. Porque os hipócritas estão se prendendo em Cristo para os tornar santo. Não é assim com você? Cheio de coisa escondida, cheio de segredinhos, mas você lá no seu coração diz: Jesus, eu me arrependo, eu quero me tornar um santo. E Cristo diz: sim, filho, vem filho, vem para a igreja. Amém, gente? Vocês estão entendendo? Por fim, a igreja tem pouco amor. O idealismo, né? A igreja tem pouco amor. A igreja não ama. Esse idealismo utópico, né? Céu e terra são possíveis. Habitar no mesmo espaço. Desde que tenha um pouquinho de amor. All we need is love. Basta amor, irmão. Que isso aqui se transforme em céu. Será que é assim? Você não ama a pessoa que está do seu lado? Claro que ama. Você não ama seu namorado? Claro que ama. De vez em quando não dá uns pega? Dá. Você não ama seu pai e sua mãe? Ama. Não dá pega? Meu Deus. Like a dogs and cats. Então, cara, para com esse idealismo. Para com essa utopia de que amor é uma coisa que resolve assim, completamente tudo. Eu quero te mostrar o amor que a Bíblia fala. Eu quero te mostrar esse amor que você está fazendo, essa ideia de comunhão, de amor, de parceria, ela é meio que feita nas ideias que você tem dos grupinhos que é fora daqui. Do timinho de futebol, da galerinha que gosta de jogar o videogame com você, do pessoal que se junta do pequeno grupo, para conversar sobre a Bíblia, que foi escolhido criteriosamente a dedo por você, daquelas pessoas que gostam das mesmas coisas. Aí é fácil a gente falar de amor. Só que esse não é o critério com que Deus faz a sua igreja amar. E, aliás, não é nesse tipo de amor que Deus trabalha dentro da sua igreja. O fundamento do amor, gente, cristão, não tem nada a ver com simpatia, não tem nada a ver com sentimento, não tem nada a ver com espaço geográfico, não tem nada a ver com as mesmas visões, os mesmos pensamentos, não tem nada a ver. Tem nada a ver. Eu vou ler um trecho de Bonhoeffer, ou Bonhoeffer, como muitos dizem. Ele escreveu um livrinho bem pequeno chamado Vida em Comunhão, Live Together. Esse livrinho, Vida em Comunhão, ele fala a respeito de como Deus trabalha o amor na igreja. Sabe como é que a gente imagina o amor na igreja? Os irmãos olhando um para os outros assim, é assim que a gente imagina. Cara, não tem nada a ver como Deus trabalha o amor na igreja. Nada a ver. Como é que gente, querendo ou não, eu tenho pedigree. Eu estudei em escola particular. Sério. Olha para mim. Eu fui educado numa família, cara, eles não eram ricos, meu pai não era rico, mas, meu Deus, minha mãe era uma mulher que lia muito. Soube até do que ela falava francês. Pena que a gente sabe algumas coisas muito tarde. Pense num pessoal inteligente lá dentro de casa. Oxi! Aí eu venho para a igreja e me sento com gente que, meu Deus, não lê, não estuda, vem, de onde você vem? Nem sei de onde que eu vim. Não conheço meu pai, não conheço minha mãe, mas como é que você vive? Eu vim de rolo, a gente caiu aqui, Jesus nos salvou, amém, glória a Deus. Como é que tem comunhão um cara que foi criado numa família cristã, cheia de tchuk-tchuk, filho de pastor, tchan-tchan-tchan,
é criado com o filho da prostituta, que não sabe quem é o pai, que vem na vida aos trancos e barrancos. Como é que a gente vai se amar, gente? Como é que a gente vai viver uma comunhão completa? É impossível, cara, é impossível. Só que assim, ó, a tolerância, a longanimidade, o perdão, não tem nada a ver com isso, cara. Tudo que nós vivemos acontece por meio de Cristo. Escuta aqui, quando eu vou me conectar com você, talvez a gente se conecta por causa das coisas que a gente gosta. Talvez a gente goste de inglês, talvez a gente goste de música, talvez a gente goste de livros, talvez a gente goste de pregação, talvez a gente goste de comida, talvez a gente goste de um monte de coisa em comum. Isso nos aproxima, no final a gente tem assunto pra caramba. Cara, o que junta duas pessoas que não têm nada em comum e nunca se falariam na vida é Cristo. O elo que une a igreja é Cristo. Eu não me uno a você por causa dos meus interesses. Eu me uno a você por causa de Cristo. Quando eu entro na igreja, quando eu me converto ao Senhor e Ele me coloca na igreja, parece que existe uma liga que vai pegando em cada um dos meus irmãos. E o cara pode não ter nada a ver comigo, ainda assim a comunhão acontece, o amor acontece, porque quem liga não sou eu, é Cristo que liga por intermédio de mim. Então para com esse idealismo de que a igreja não tem amor, cara. Não tem amor porque você não se converteu ainda. Deixa você se converter para você ver o amor que surge no teu coração, que não vem de você, não vem da simpatia, vem de Cristo, que é o que une uns aos outros. O corpo é ligado pela cabeça, é Cristo que junta pé na mão, é pé na perna, mão no braço, é Ele que faz as coisas funcionarem. Ele. Até porque a nossa forma de amar, gente, ela não é de serviço. Pergunta para o Gessé se ele fica mais 10 anos com a Sheila, se a Sheila não tratar mais ele bem, não lavar mais a roupa dele, não cuidar mais dele, tratar ele mal todos os dias. Todo dia o Gessé leva um soco na cara de manhã e de noite quando volta. Tá lá roupas para lavar, lava tu, se vira. Mas tu não me ama? Eu amo. Você acha que ele vai ficar? Não, ele vai dizer, não foi isso que a gente cumpriu, o trato não foi esse. O trato foi que a gente se amava, daí eu te servia, tu me servia. Mas já que não está acontecendo esse serviço teu para o meu lado, então eu estou fora. Ele pode ser crente, olha a carinha dele de crente, mas ele não ia ficar. A Sheila não é assim, tá? Eu estou só usando a Sheila. Meu Deus, a Sheila serve o Gessé, tá doido? Meu Deus. Vamos conversar com ele, vamos lá na casa dele para ver. Agora sim, Bonhoeffer escreveu, eu falei que eu ia ler. O amor humano, ele busca contato direto, Cristo não faz assim, com a outra pessoa. Ele não ama o próximo como uma pessoa livre. Ele ama como alguém com quem há uma obrigação. Sempre há um desejo de lucro. É ou não é verdade? Eu me casei para ter lucro, cara. Eu amo a minha esposa. Mas lá no fundo, de vez em quando eu fico brabo com ela. Porque ela não me deu lucro. Em alguma situação. Caramba, eu esperava isso de você. Vai ser utópico assim para outro lado, cara. O nosso amor, ele é imperfeito, mais bonitinho, por mais facebookiano que seja. Por mais divulgável que seja, o nosso amor sempre vai cair nessa ideia. Eu preciso de lucro. Eu quero a companhia da outra pessoa, eu quero ter o meu amor correspondido, mas eu quero isso enquanto o outro puder estar me servindo. Quando isso se acaba, parece que tudo aqui vai esfriando até o ponto que eu diga, não te amo mais. O amor de Cristo não funciona assim. Por isso não venha com essa ideia de que a igreja não tem amor. Cara, não tem amor porque você não está ligado. Não tem amor porque você não está ligado. Escuta. Quando Cristo te une à igreja,
Você pode até não ser amado como você esperava. Você pode até não ser reconhecido como você esperava. Mas você continua servindo. Você continua fazendo. Por quê? Porque você está unido em Cristo. E Cristo é quem provê cada necessidade que você tem. Eu não preciso mais que o Gessé me satisfaça, porque eu estou satisfeito com Cristo. O Gessé não precisa mais que eu satisfaça ele, dizer, pô, cara, deixasse de ser meu amigo. Não, ele está satisfeito com Cristo, isso não abala ele. Sabe por que você está abalado, cheio de mimimi? Por que você não experimentou esse amor que habita na igreja? Esse amor que ele não espera. Ele abre, ele faz, ele acontece. Por quê? Porque nós já estamos completamente supridos em Cristo. Cristo supre todas as nossas carências. E você pode experimentar isso em algumas situações da sua vida, quando você entrou aqui e ninguém te abraçou. Alguns testemunhariam, dizendo, pastor, eu não recebi abraço no primeiro dia, nem no segundo, sentei lá no canto, fui para casa, voltei, fui para casa, mas depois a gente começou a se enganjar, mas mesmo assim eu não queria sair daqui, porque eu me sentia ligado aqui. Sabe o que é isso? Amor de Cristo. Não interessa se eu sou abraçado ou não interessa. Enquanto eu estou na igreja, eu sinto amor pelos meus irmãos, porque quem me une a eles é Cristo. A gente fica chateado porque os outros não dão o que a gente deseja. Só que essa comunhão, esse amor da igreja não está baseado no que a gente deseja. Não está baseado no que nós precisamos. Está baseado no que nós já recebemos. Ou você não crê na cruz, ou a cruz não foi tudo para você. Cara, depois da cruz você não precisa de mais nada, cara. Para de ser chororô. Depois da cruz, você não precisa de mais nada. Não venha me dizer que na igreja não existe amor. Cara, olha só, deixa eu contar a minha experiência. Eu já estou indo para o final. Eu tinha 16 anos de idade. Lindo, lindo. Pensa no menino lindo. Lindo. Não, você nunca vai ver foto minha daquela época. Não tem. Quer dizer, tem. Mas elas são criteriosamente guardadas. Eu usava um óculos assim, ele vinha aqui embaixo no nariz, assim. Tampava a sobrancelha. Magro, usava umas roupas social, cara. Aí essa linha que mais tarde eu descobri que ela tinha que ficar aqui assim, ó. Ela vinha aqui assim, ó. A camisa de manga curta social tampava o relógio, cara. Eu era muito magro. E eu tocava na igreja. E eu tocava na igreja guitarra. Então, guitarra, gente, pergunta para os meninos que tocam guitarra. Guitarra sem pedal, sem efeito? Fala sério, né? Só se vai tocar um country raiz ali, sei lá. Mas sem efeito, guitarra não é guitarra. E lá era uma igreja assim, muito rígida com relação a efeitos, essas coisas, todas essas músicas do mundo, como a gente usa aí no populacho evangélico. E não podia. Daí eu botei a pedaleira lá. E tchau, e tal. Botava tudo que era som. O líder não gostou. Era um líder novo. O líder não gostou. Ele veio e encasquetou. O que é isso aí? Disse, irmão, isso é uma pedaleira, irmão. Feliz da vida. Pedaleira, irmão. É isso que está fazendo esse som que eu estou entendendo? Irmão, é isso mesmo. Pois então, isso tem que sair daí. Como assim, irmão? A gente acabou de comprar, o conjunto se esforçou, guardou dinheiro, comprou pedaleira. Da banda Primavera, que era uma banda de música alemã. Meu Deus, isso aí tem história, cara. Daí, não pode. Ficou aquela discussão, pode, não pode. Fui tomar meu lanche, voltei para o culto. Era um ensaio, voltei para o culto. Quando voltei para o culto, o irmão disse assim, vocês vão mesmo usar aquilo ali? Falei, é claro, nós compramos para usar. Ele disse, então, a partir de hoje, vocês não fazem parte mais do nosso grupo. Vocês estão sendo convidados a sair. Aí eu disse, o senhor não estava falando sério? Gente, eu era filho de um dos pastores da igreja. O senhor não está falando sério? Ele disse, estou falando sério. Esse irmão já está na glória, tá? Eu posso falar dele com muita franqueza. Assim.
Não fui eu que matei. Na hora, gente, a minha sensação assim, sabe quando tu leva um soco assim, tu fica, como assim? Cara, eu toquei 4, 5 anos, eu comecei a tocar com 11 anos, eu estava com 16 anos, 5 anos tocando na igreja, construí o conjunto do zero, cara. Pensa no ninja, construí o conjunto do zero, juntei gente que nunca tinha tocado nada, botei eles lá para tocar, eles tocavam tudo errado, e foi se ajustando, agora era uma banda, nós tocávamos no estado inteiro, tocava em congresso e tal. Como assim tu está me tirando desse grupo? Tá fora, vai usar isso aí, tá fora. E eu teimoso, disse, então tá bom, estou fora. Peguei as coisas, ensaquei a viola, como diz os antigos, e parti. Não fiquei naquele culto, não sei nem como foi aquele culto aquele dia. E nunca mais voltei. Me bateram, teve irmãos que depois, eles sempre têm sonhos póstumos, né? Tiveram um sonho de 3 defuntos, porque saiu eu e mais 2. 3 defuntos saindo pela igreja, assim, ó. Cara, falaram tudo que podia. Saíram do tronco para ir para o galho, agora o galho vai quebrar e vai cair. Era uma coisa assim, ó, absurda. Bateram, olha, teve gente que estava na mesma calçada, atravessava a rua para não dar paz do Senhor para mim. Só que para onde que eu fui? Para cá. Isso foi num domingo. Na outra quarta-feira, na quarta-feira próxima, eu estava aqui, naquilo que chamavam de noite ativa, na Almádiblo, que hoje a gente conhece como vigília, mas aquilo era noite ativa mesmo, era a noite toda, terminava às 6 horas da manhã. E eu nunca mais parei. Se hoje eu sou pastor de jovens, foi porque um dia um cara disse assim, ó, suma daqui com essas suas coisas. Até as feridas dos crentes, o Senhor dá um jeito de transformar em amor, cara. Aí você diz, meu Deus, eu já fui tão ferido, cara. Se pergunte se essas feridas não contribuíram para a sua fé e para alguma coisa a mais acontecer na sua vida. Se pergunte. Porque na igreja até as feridas do amor, elas servem para nos construir. Cristo nunca permitiu que de repente acontecesse alguma coisa entre vocês dentro da igreja, para que você saísse chateado e chororou pelos cantos, dizendo, nunca mais faço parte de igreja. Cristo permitiu que isso acontecesse, para que você vivesse uma novidade. Os outros me feriram, mas você também já feriu um monte de gente. É que eles não vêm falar para você. Os outros me bateram, mas você também já falou muito mal deles. Se fosse gravada todas as suas conversas e colocadas aqui para todo mundo ouvir, você ia ficar envergonhado. Então, meu amigo, aqui é todo mundo igual. A única coisa que ainda faz com que nós permaneçamos aqui, abraçamos a gente, nos abraçamos uns aos outros, tomamos Santa Ceia, e de vez em quando nasce assim aquela emoção no coração que dá vontade de abraçar e beijar todo mundo, é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo. Cristo, cara, Ele não perde nada, porque aqui tudo é Ele que une, cara, tudo é Ele que une, Ele une uma coisa na outra. A gente é ferido aqui, mas a gente também é curado lá. Cara, é muito fácil você lembrar das feridas que os outros fizeram, é fácil, mas você também esquece às vezes dos abraços que você recebeu naquele dia, que você estava assim, ó, e foi aquele abraço que te deu ânimo para muito tempo, talvez você nem percebeu. Mas foi aquele abraço que te curou de alguma ferida. Pare de contabilizar as feridas e contabilize os abraços, meu. Aí você vai ver, igreja não falta amor não, igreja está cheia de amor. Pode ter muito defeito, mas isso aqui é Cristo. E onde está Cristo tem amor, Ele é o elo que liga todas as coisas e pá. Vou encerrar. Eu acredito no céu, você também? Eu já ouvi falar zilhões de vezes do céu, gente. Aliás, faz muito tempo que eu não prego sobre o céu, preciso pregar de novo. Já ouvi falar sobre nova terra também, muito bom, meu Deus, zilhões de vezes. Nova terra, porque na nova terra vai ser assim, porque na nova terra vai ser assim. Mas enquanto isso não chega, não seja bobo de pensar que o mundo vai se encher de Madre Teresa, de São Francisco, de Bonovox,
Sei lá, mas o que é que você vê aí que é símbolo de caridade, coisa boa. Não caia nessa, cara. Enquanto Cristo não volta, a gente vai precisar de governo. Seria tão bom se não precisasse, né? Meu Deus, fora Temer, para sempre. Para sempre. Porque Dilma já foi, né? Fora Temer, fora todo mundo que Deus não quer, pronto, fora todo mundo. Acabou. Só que a gente não consegue nem governar nossa própria vida, cara. Você está aí lutando com os teus próprios vícios, aí se estrambelhando para conseguir governar tuas finanças. Você vai conseguir governar? Ah, para. A gente precisa de governo. Não dá. A gente ainda não está lá. Enquanto a gente não está lá, a gente não consegue. A gente vai precisar de governo. A gente vai precisar de fronteira, porque um país não consegue respeitar o outro, quer ganhar território, quer ganhar poder, passa por cima. Daí precisa de exército, para poder dizer, para lá, aqui é nosso lugar. Não, aqui é nosso lugar. Então vamos brigar, beleza, aí nascem inimigos. A gente não ia precisar, gente, de hospital. Hospital é por quê? Hospital é porque tem doença. Cara, enquanto Jesus não volta, a gente, hospital. De vez em quando você está bonzinho, está bonitinho, acaba que dá uma dor, hospital. A gente não ia precisar de asilo, porque todo mundo ia cuidar dos seus velhinhos até o último dia da vida. Ah, cara, olha. Tanta coisa boa a gente poderia viver, né? Mas enquanto Jesus não vem, cara, não espere muito. Mas enquanto Jesus não vem, a gente vai viver como igreja. E enquanto Jesus não vem, a gente vai ajudar a diminuir a dor daquele que precisa. A gente não pode resolver o problema de todo mundo, a gente não pode curar todo mundo, mas aqueles a quem a gente impõe as mãos e o Senhor os cura, amém. A gente não pode resolver os problemas de todo mundo, a gente não pode resolver as brigas de todo mundo, mas enquanto a gente estiver como igreja aqui, nós vamos ajudando a diminuir essas coisas, sendo aquilo que a palavra cristãos quer dizer, pequenos cristos. O Cristo aparece. E quando Cristo aparece, o ambiente é transformado. E de pouco em pouco, o reino dele vem. E de pouco em pouco, o reino dele vem. A igreja visível está aqui operando. E a igreja invisível está por trás. Enquanto ele não vem, nós continuamos congregando, fazendo congresso, cara. Por que não? Fale mal dos congressos, mas é aqui que a gente ouve palavras pancadas que a gente diz, uau, vamos lá, vida nova. É aqui que a gente recebe aquela oração poderosa que nos enche de poder e a gente vai para a vida, passa mais uns 6 meses só naquele... É aqui, cara, é aqui. É aqui que a gente, de vez em quando, dá umas desavenças, mas é aqui que a gente conhece perdão de verdade, aqui é o que a gente conhece sobre amor, aqui é que a gente conhece sobre viver com pessoas que de repente não são parecidas com a gente, é aqui, enquanto Cristo não vem, cara, permaneça aqui. Enquanto Cristo não vem, cara, vai tornando visível o corpo daquele que morreu e ressuscitou por ti. Aí você diz, espera aí, a pessoa pergunta, como é que eu posso ver Cristo? E você diz, vamos na igreja? Pastor, isso é simplificar demais o evangelho, não? Você já deve ter ouvido muitas vezes de pessoas que sentaram aqui e disseram, meu Deus, isso aqui é uma paz. Também, pudera, é o corpo de Cristo, cara. É o corpo de Cristo, é Cristo visível. É Cristo visível, cara. É Cristo sendo visto. Jovem sede, nunca mais se reúnam como antigamente. Nunca mais se juntem como antigamente. Se juntem pensando, Cristo está sendo visto na nossa reunião. Cristo está sendo visto quando a gente se reúne. Porque isso aqui é corpo. E corpo é visto. E a cabeça continua lá, sustentando o corpo e todas as coisas em seu poder. E o mundo faz o quê? Ele espera que isso apareça. Cristo em vós, esperança da glória.
Cristo em vós, esperança da glória. A igreja é o maior símbolo de que Cristo está voltando. A igreja é o maior sinal de que Cristo está às portas. E é ela que Ele vai levar. Black, mas aqui dentro tem muita gente que não vai. É verdade. É verdade. Mas a igreja visível, que também é invisível, ela vai. E Ele sabe os que são seus. Agora, o meu desafio para você hoje é: não pare de congregar. Eu não sei o que você passou na vida, cara, e é essa oração corajosa que eu vou fazer agora. Aqueles que estão chateados com a igreja. Nunca fiz essa oração na minha vida, mas é o que eu vou orar agora. Aqueles que estão desanimados com a igreja. Black, eu vou expor assim na frente de todo mundo. Não tem problema, cara, não vou disciplinar, não. Fica tranquilo, você não está bravo comigo. Chateados, entristecidos, emburrecidos, aborrecidos, chateados, não querem mais, não tem mais prazer, não tem mais desejo, cara. Parece que morreu. Tanta coisa você já ouviu, tanta coisa você já percebeu. Parece assim que aquilo foi morrendo. Cara, o Senhor quer hoje ressuscitar em você o desejo de continuar fazendo parte disso. Porque enquanto você está aqui, você é a esperança de que Cristo está voltando. Porque Ele não vem buscar qualquer coisa, Ele vem buscar a sua noiva. Ele vem buscar a sua noiva. Fica de pé. Falei para o Gessé hoje, não vai dar reteté, Gessé. Hoje, de repente, não vai dar aquele... Mas, cara, eu tenho certeza que hoje é cura para alguns aqui. Eu tenho certeza que hoje, essa palavra aqui é cura. Você já ouviu tanta lorota a respeito, você já ouviu tanta coisa. E hoje Deus está te curando, te trazendo para o evangelho simples. Cara, fique aqui, permaneça aqui. Congregue, venha, domingo, terça, quinta, o dia que você puder, venha, congregue, esteja junto. Esta é a minha igreja, a igreja visível. Mas tem outra lá do outro lado, cara, se sente bem? Eu não queria te perder. Mas congregue. Eu quero chamar a primeira pessoa, que, cara, você é essa pessoa que o Espírito Santo comunicou hoje. Você está assim, ó, esteve até hoje, chateado, você parou de congregar. Aconteceu alguma coisa na sua congregação, você veio para cá hoje aqui porque, tipo assim, você está meio perdido. Cara, eu sei que tem pessoas aqui entre nós. O Senhor já me falou, senão eu não pregava sobre isso, cara. Você está meio assim perdido, você não consegue se encontrar. Parece assim que aquilo que você tinha pela igreja morreu, aquilo que você tinha desejo de congregar morreu, aquilo que você tinha de paixão por estar servindo aos irmãos, parece que foi diminuindo, mas hoje você quer fazer um pacto com o Senhor, dizendo: Senhor, eu ainda quero estar aqui, eu quero permanecer aqui, eu quero estar aqui na igreja visível do Senhor. Quer vir para frente? Vem cá, cara, vem cá. Não se aveste, cara, não tenha vergonha. Não tenha vergonha, o Senhor te chamou para curar, cara. Não tenha vergonha. Talvez você se disciplinou por conta própria, parou de congregar, não toma mais santa ceia, cara. Tá, a tua vida assim, ó, cristã, tá bem bagunçadinha. Vem aqui, cara. Tem muita gente assim aqui. Ah, cara, o Espírito não fala com quem tá lá fora, velho. Vem cá, menina, vem cá. Olha aí, ó. Cara, se pelo menos por ela, né? O Senhor me trouxe aqui. Se pelo menos por ela, cara. Alguém que está dizendo para Jesus: Jesus, eu não só te amo como cabeça, mas eu amo o teu corpo, a representação viva de quem o Senhor é. Vem, cara, vem. Eu não vou perguntar para vocês o que vocês estão pensando, por que vocês vieram aqui na frente, o que aconteceu. Eu não vou perguntar isso, cara. Eu só sei que há uma cura de Deus para você hoje aqui, com relação àquilo que Ele morreu e ressuscitou, que é o seu povo, a sua igreja. Alguém que vai reconciliar com Cristo. Você saiu da igreja, cara, mas lá dentro do seu coração você tem uma vontade de Cristo, cara. Vem, alguém que vai reconciliar com Cristo hoje? Alguém? Ah, não é possível que você veio aqui e não vai voltar para Jesus. Volte para Cristo e volte para a igreja.
Ah, mas o que eu passei, o que me fizeram, pastor, o senhor nem conhece, o senhor nem sabe. É verdade, eu não sei. Mas o Cristo que instituiu a igreja estava com você lá. E Ele está aqui hoje, dizendo: vem. Feche os seus olhos. Você que está no banco, feche os seus olhos. Deixa o Espírito trabalhar. Deixa Ele falar com você. Você pensa como é que você tem se relacionado com a igreja? Você mais ora pela igreja ou você mais bate com ele na igreja? Cara, nunca esqueça. Há um preço muito alto por isso aqui. Muito alto. Por cada um de nós, mas também por todos nós. Há um preço muito alto. Quando você for abrir a boca para falar, lembre-se, há um preço muito alto por isso aqui. Ele morreu pela sua igreja. Cara, eu sinto a liberdade do Espírito entre nós. Eu sinto isso, cara. Assim, ó, falar dessa coisa, parece que a gente está tocando assim no próprio Cristo, cara. Falando disso, falando da igreja. Ele ama a igreja. São esses pelos quais eu posso orar? Aqueles que querem, ok, estou voltando, eu quero uma cura com relação à igreja, eu quero ir para frente, quero congregar, quero fazer parte. Aquilo que eu fui entristecido, aquilo que me fizeram, aquilo que aconteceu, as lembranças, ok, vão ficar para trás. Hoje eu estou voltando a ser igreja. Há mais alguém? Há mais alguém? Quer vir aqui? Vou te dar 1 minuto. Há mais alguém? Cara, não despreze a oportunidade de fazer isso publicamente. Não despreze. Ah, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo. Oh, Deus da igreja. Senhor da igreja. Cristo da igreja. Vamos orar? Eu vou orar por essas pessoas aqui. E nós vamos orar, cara. E o Senhor vai ouvir. O Senhor vai assumir essa aliança, o Senhor vai reatar essa aliança. Feche teus olhos, cara, vamos orar. Espírito Santo, eu oro por cada um deles, Deus, porque hoje eu falei da tua igreja. Ah, foi por ela que o Senhor morreu. Ah, foi por ela que o Senhor ressuscitou. É nela que o Senhor se manifesta. Eu sei que cada um de nós é templo. Aonde nós vamos, nós somos receptáculos, recipientes do Teu Espírito. Mas também é uma comunidade que é responsável por representar o Senhor fisicamente aqui na terra. E esta entidade é a igreja. Instituição, organização. Mas também, Senhor, há uma igreja, há um corpo organizados, sim, mas amantes de Ti, apaixonados por Ti, transformados pelo Senhor, hipócritas às vezes, mas arrependidos na maioria delas. Oh, Espírito de Deus, eu oro agora, Senhor, por essas pessoas que vieram aqui, porque o Senhor conhece os traumas que eles tiveram com relação à igreja. O Senhor conhece os traumas que eles tiveram com relação a vir à igreja, a estar no corpo, a fazer parte de um grupo. Senhor, cura-os. Cura, Espírito Santo de Deus, cura. Deus, há talentos excepcionais entre nós. Há ministérios, missões específicas para cada um deles, que só serão corroboradas, concretizadas pela igreja. Deus, alguns deles até hoje não conseguiram desenvolver os ministérios que estavam propostos a fazer, porque ainda não estavam, Senhor, inseridos completamente na igreja. E é a igreja que envia os missionários, é a igreja que ora e unge os apóstolos, é a tua igreja, Senhor, que diz vai. E eu sei que a partir de hoje alguns aqui estão iniciando seus ministérios do ponto zero. Espírito, oh Espírito, oh Espírito, eu acredito nisso, Senhor. Eu acredito nisso que eu prego, eu acredito nisso que nós vivemos, que é a tua igreja.
Ajude, ó Pai, eles a viverem a plenitude desta igreja, defenderem a igreja, viverem a igreja, sim, envolverem com a igreja. Ajude eles, Pai, em nome de Jesus. Oh, Espírito de Deus, obrigado, Pai. Fui eu quem coloquei o desejo de pregar em você. Eu já te chamei para o ministério de pregação. Já falei por meio de outros a respeito do que eu faria em você. Mas eu primeiro curo. Eu primeiro limpo. E depois eu envio. Receba a cura. E receba o poder para ser enviado. E isso vai se manifestar na tua vida, com as revelações que eu te darei daqui para frente. Isso vai se manifestar na tua vida, com as revelações que eu darei na tua mente. Quando tu pensares a respeito de algumas coisas que hoje te são cotidianas, te parecerão extraordinárias a partir da minha revelação. Assim te diz o Senhor. Espírito, obrigado. Espírito, obrigado. Espírito, obrigado. Espírito, obrigado. Ai, se ele voltasse hoje, cara, a igreja seria glorificada, transformada em igreja perfeita. Ah, se ele voltasse hoje. Mas enquanto ele não vem, a gente continua aqui, ansiando a perfeição e nos dedicando por aquilo que ele morreu e ressuscitou. Deus abençoe, gente. Perdoe se passei do horário. Um grande abraço, viu? Orem sempre pela igreja, orem pelos pastores, orem por nós. Que Deus abençoe vocês em tudo, cara. Em tudo, em nome de Cristo Jesus. Aleluia.